O cenário por trás das cortinas está mudando. Agora os grandes bancos estão remodelando as suas projeções para juros mais altos por mais tempo. Isso, pessoal, é por conta da inflação que permanece persistente. E agora, o cenário dos grandes bancos está se alinhando com o cenário que eu passo para vocês há meses aqui nesse canal. A inflação persistente vai obrigar o Fed a manter os juros mais altos do que o mercado imaginava. E por isso que eu acredito ainda que o mercado não precificou as correções que estão por vir. Porque o mercado agora que está começando a ver que o negócio pode ser ainda mais demorado e ainda mais complicado. Nesse vídeo a gente vai falar sobre essa mudança de projeções por parte do Goldman, que é um gigante banco da maior economia do mundo, e claro, nós também vamos falar o porquê que a inflação está permanentemente persistente. Coloca comigo até o final que vai valer a pena, já vai deixando o seu like, mas antes eu tenho um convite para fazer para vocês. Sabe essas camisetas que eu uso? São da Insider, pessoal, camisetas de altíssima qualidade e durabilidade. Para quem me acompanha lá no Instagram, viu, que eu uso no dia a dia, eu gosto do pretinho básico, eu sempre gravo aqui no canal com as camisetas da Insider, a gente vai aí na academia, fui pro carnaval agora, sempre com a minha Insider, pessoal. São camisetas versáteis, combina com tudo, ainda mais o pretinho básico que eu gosto. Mas se você não gosta, tem várias cores aqui no site e vários tamanhos também, é só acessar, o link tá aqui na descrição. E além de tudo isso, né, pessoal, de sempre tá na moda, peças minimalistas, duráveis, elas têm a tecnologia anti-odor, elas não vão dar aquele cheiro ruim no tecido, sabe? E elas também não desbotam. E para você que gosta de usar no dia a dia aí nesse calorzão do meu Brasil, elas também têm regulação térmica, pessoal, permitindo aí mais conforto térmico e troca de calor com mais eficiência para você ficar numa boa, mesmo embaixo do solzão aí. Então, pessoal, as camisetas da Insider são outro nível. Quem comprou, aprova. Se você já comprou e gostou, deixe aí seu comentário. Se você ainda não comprou, adquira a sua e depois me conta aqui nos comentários. Eu tenho certeza que você vai pirar na sua Insider. Aqui no site tem várias peças masculinas e femininas, o link tá aqui na descrição, e usando o cupom PELISSARO12, você ganha 12% de desconto. Usa o cupom PELISSARO12 para garantir a sua Insider, que você ganha 12% de desconto. Eu vou deixar mais informações aqui na descrição. Beleza, seus capitalistas? Valeu, Insider, e agora a gente vai falar aqui sobre esse mercado maluco, que agora muda as projeções, e as projeções desses grandes bancos, e importantes, claro, bancos, começam a bater com a nossa visão aqui do canal. Goldman Sachs prevê mais 3 altas de juros pelo Fed em 2023. Até então, era 2 altas. Então eles estão começando a revisar o juro para cima. Beleza? Então o Goldman Sachs disse que espera mais 3 altas na taxa de juros do Fed este ano. Eles estão esperando 0,25 para cada alta. Então seriam mais aí 0,75%, o que levaria a taxa de juros americana lá para casa dos 5,5%. Geralmente, quando a taxa de juros passa dos 5%, temos uma recessão. Façam suas apostas no que vai acontecer. As projeções de juros estão se elevando. Depois que dados econômicos, né? Então por que eles estão agora projetando mais aumentos de juros? Isso porque os dados econômicos dos Estados Unidos, divulgados na última semana, inclusive a gente fez a cobertura, apontaram para uma inflação persistente e resiliente no mercado de trabalho. E também nós tivemos o PPI, que é a inflação ao produtor, que veio acima do esperado. E claro, se o produtor tem aumento de custo, esse custo vai ter que ser repassado para o consumidor. E no final desse vídeo, eu quero aprofundar essa questão do porquê que eu acredito que a inflação vai ser persistente, vai continuar incomodando por mais tempo do que o mercado imagina, e isso vai fazer aí esse aperto monetário persistir ainda mais, e o mercado sem cachaçinha, sem estímulos, ele não sobe, é muito difícil, porque não tem liquidez. O grande problema que a gente vai começar a enfrentar agora é a falta de liquidez, é a falta de crédito, é o crédito secando. Então, abram seus olhos, seus capitalistas. Vamos seguindo aqui então. Os preços ao produtor tiveram em janeiro a maior alta em 7 meses, segundo dados divulgados aí na última quinta-feira. Enquanto, no relatório do Departamento do Trabalho, mostrou que o número de norte-americanos entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu de forma inesperada.
O mercado de trabalho permanece forte, embora isso possa ter alguns questionamentos, já que os trabalhos são de meio período. Então são trabalhos, não diria de baixa qualidade, mas que pagam menos. Não são período integral. Então talvez o mercado de trabalho não esteja tão forte assim, né? Mas levando os números de maneira geral, os Estados Unidos continuam em pleno emprego, tá? Então isso é um fator que pode fazer a inflação persistir e pode fomentar com que o aperto monetário continue, tá? Então, à luz de notícias de crescimento mais forte e inflação mais firme, estamos acrescentando uma alta de 25 base points em junho à nossa previsão para o Fed, com um pico de 5,25% a 5,5%, disseram economistas liderados por Jan Hatzius, em uma nota com data de quinta-feira. Então eles estão aqui acrescentando mais uma elevação em 0,25 na projeção deles. Até então era mais 2, agora passou a ser 3. Lembrando que não importa se aí o Fed, depois dessa terceira elevação, parar de aumentar os juros. Se os juros permanecerem elevados por muito tempo, isso também acaba prejudicando empresas. Você já começa a ver empresas tendo problemas com o crédito. A gente falou aqui casos do Brasil em vídeos passados, por exemplo, falamos de Marisa e outras empresas que estão endividadas. Lá fora não é diferente, muitas empresas e pessoas, né, estão endividadas e conforme o juro vai subindo, o custo do dinheiro vai aumentando e conforme as fragilidades vão aumentando, os bancos vão começando a parar de emprestar dinheiro e é geralmente aí que começa as tretas, quando o crédito seca, quando o dinheiro grátis acaba. Então, o que me chamou a atenção aqui nessa matéria é que a projeção é para elevação de juros, tá, pessoal? Então fiquem espertos aí. Aqui, pessoal, eu vi alguns analistas falando que a próxima alta de juros pode vir em 0,5%, justamente por conta do que a gente falou aí na última semana, do PPI vindo acima do esperado, tá? Nesse vídeo aqui, ó, a inflação continua forte e o aperto monetário do dia 6 dias atrás, do dia 14 de fevereiro, eu falei, né, justamente sobre esses dados macroeconômicos que podem fazer com que a inflação continue persistente. E a inflação persistente vai obrigar a mais elevações. E como esses últimos dados vieram ruins, tem pessoas, né, grandes investidores, grandes analistas apontando que talvez a próxima alta de juros não venha 0,25%, como por exemplo o Goldman espera, mas já venha 0,5%. E se isso se concretizar, a gente não sabe ainda, isso poderia com certeza jogar um balde de água fria nos mercados, tá bom? Então aqui, mercados caem com a economia aquecida e a chance de aumento de 0,5 nas taxas. Por esses fatores que eu explico nesse vídeo, eu vou deixar o link na descrição. E aqui eu estou com o monitor da taxa básica de juros americana, aonde mostra, né, que a maioria do mercado acredita que os juros vão vir aí em 0,25, tá? A maior parte aqui, 81% dos participantes do mercado, eles estão acreditando numa elevação de 0,25%. Então o mercado não está precificando ainda essa elevação de 0,5%. Geralmente o mercado tem acertado bastante essas projeções, tá, pessoal? Então eu tenho minhas dúvidas ainda se a gente vai ter uma elevação de 0,5% por parte do Fed. Se isso acontecer, é porque o Fed quer dar um susto nos mercados, porque o mercado não está esperando isso, tá bom? Mas a gente vê então esse movimento de juros elevados e inflação persistente. Então essa treta talvez demore para acabar muito mais tempo do que o mercado imagina. Eu permaneço com o meu posicionamento, tá bom? Por que, Gabriel, que você não muda de posicionamento? Porque eu entendo a ordem que as peças vão caindo. E por isso que tudo que eu falei no ano passado está se concretizando. Eu falei da peça 1, falei da peça 2 e agora a gente está vendo a peça 3 caindo. Quem entende de ciclos de maneira aprofundada, tá tranquilo. Tá tranquilo, tá bom? Pode ficar de boa que uma grande oportunidade está se abrindo, mas se prepare para ela. Saiba onde colocar o seu dinheiro, onde se posicionar em cada momento do ciclo. Porque quem tiver esse conhecimento vai mudar de patamar. Vai mudar sim. Ou se vai. Mas muito bem, vamos seguindo aqui agora a entender por que a inflação pode permanecer persistente, pode continuar atrapalhando e isso fazer com que os juros aumentem ainda mais do que o mercado imagina. Ou, pelo menos, permaneçam elevados por mais tempo, igual está aqui no Brasil.
No Brasil, se você reparar, os juros não estão mais subindo, mas permanecem elevados por muito tempo, em 13,75. Muito bem. As margens de empresas caíram nos últimos meses, mas permanecem altas em relação aos níveis pré-Pand. Isso contribuirá para consolidar a inflação e, assim, manter as condições de liquidez apertadas. O aperto monetário ali, que a gente está falando, pode continuar por causa disso, representando um obstáculo contínuo para os ativos de risco. Tivemos o outro lado da história da inflação na semana passada, quando a inflação ao produtor, o PPI. Isso nos forneceu informações valiosas sobre um elemento chave para entender a trajetória da inflação no atual regime, as margens de lucro ou a peça 3, como a gente chama aqui no canal, a questão dos balanços das empresas. Inicialmente, foi o preço das commodities que subiu, empurrando o custo, a inflação ao produtor para cima, acima do CPI, que é a inflação do consumidor. Isso permitiu que as empresas aumentassem as suas margens. Mas, à medida que os aumentos de preços começaram a se espalhar pela economia, elevando então a inflação ao consumidor, os consumidores ficaram cada vez mais exprimidos. Como a inflação ao produtor agora está caindo em relação à do consumidor, as margens estão começando a se reajustar para baixo. Justamente o que eu antecipo para vocês há mais de um semestre, há mais de 6 meses, tá? Que a peça 3 começaria a cair. Então tá aí, pessoal. E o S&P pode cair junto. Como eu falei no vídeo de ontem, eu vou deixar o link aqui na descrição. A gente está num topo. Lembra que eu falei no último vídeo que a gente está num topo de ganhos? E agora os ganhos das empresas tendem a cair e geralmente o preço acompanha? Pois é. Isso aqui, então, pessoal, está mostrando que a inflação pode persistir. E aí a gente vai aprofundar essa questão. Embora a inflação ao consumidor esteja atualmente em tendência de baixa, isso pode reverter mais cedo do que o mercado espera devido a uma recuperação cíclica global. Então, digamos lá que o petróleo comece a subir. Lascou. Então, margens rígidas impediriam ainda mais a queda da inflação ao consumidor. Certamente abaixo dos 2,5 esperados pelos swaps de fixação da inflação até junho. O mercado está muito otimista. O mercado acredita que esse problema vai ser resolvido até metade do ano, junho. Mas será mesmo que isso vai acontecer? Isso garantirá que os ativos de risco continuem enfrentando resistência devido às condições de liquidez ruins. Apesar de alguma discussão sobre os brotos verdes para a liquidez global, ainda é muito cedo para isso ficar claro, pessoal? Então ainda o problema da inflação está longe de ser resolvido. O CPI está ainda na casa dos 6%. Isso é 3 vezes a meta. Para quem acompanha o canal, já viu aquele indicador onde eu mostro que o topo da inflação de 2008, da crise do subprime, estava em 6%. Ou seja, tudo que a inflação corrigiu até agora é o movimento do topo de 2008. Porque essa inflação que a gente teve agora subiu muito acima de crises anteriores. Então, mesmo com toda essa correção que teve, a gente ainda está em topos de mercado, pessoal. Então, ainda podemos ter aí muita treta pela frente, tá? Muita briga para derrubar essa inflação. E, como a gente falou, se, por exemplo, os custos da mão de obra, das commodities, voltam a subir, voltam a incomodar, porque o aperto monetário não está sendo suficiente, então esse problema pode se desenrolar por muito mais tempo. O Fed já deixou muito claro que ele não quer cometer o erro que ele cometeu na década de 70, que foi não dar o veneno para a inflação, na dose certa. O Fed, na década de 70, errou a dose. E por ele ter errado a dose e não ter resolvido o problema da inflação, foi praticamente uma década de inflação ali, onde isso atrapalhou o mercado de maneira geral. Só foi resolvido na década de 80 com o Volcker. Eles não querem cometer esse erro. Por isso que eu acredito que esses juros podem se elevar ainda mais. O mercado não está precificando isso. Quer dizer, agora o mercado parece estar mudando de ideia, Que o Goldman está jogando aí
as projeções para cima. Tanto aqui nessa matéria eles falam aqui, ó, mais claramente. Aqui, ó. A maioria dos economistas, consultado pela Reuters, antes dos dados mais recentes, disse esperar que o Fed eleve os juros pelo menos 2 vezes. E agora, alguns já começam a mudar de ideia e falar em 3 vezes, tá, pessoal? Veremos se vai vir 25, como o mercado imagina, ou 0,5, como alguns já estão dizendo. Mas os dados da inflação aí recentes de janeiro não vieram muito bons, não. Ela está reduzindo muito lentamente. E fatores externos podem fazer com que esses preços subam. Talvez o pouso suave, pessoal, seja uma visão muito otimista do nosso futuro. Mas o tempo dirá quem está certo e quem está errado. Agora, observando o contexto, parece que ficar com a bunda na parede ainda é a melhor opção. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, compartilha aí pra geral nos grupos do WhatsApp, a gente se vê na próxima. Seus capitalistas malvadões, tchau, tchau.